E aí eu quero já te convidar a abrir a Bíblia. Você pode pegar aí a Bíblia, abrir a palavra de Deus junto comigo, e abre aí comigo no Evangelho segundo João. Abre aí, João, capítulo de número 20. Pega a sua Bíblia, pega papel, pega caneta, porque agora nós vamos meditar na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. E deixa eu te falar uma coisa, Deus vai falar com você. Deus vai ministrar o seu coração agora aqui. Então pega aí a sua Bíblia, pega aí papel, pega caneta, e não deixa nada tirar a sua atenção agora. Vamos focar completamente na palavra de Deus. Está aí, João, capítulo de número 20, verso de número 19. Olha só, João 20, 19. Para você ter um contexto, Jesus havia morrido, ok? Ele andou com os discípulos 3 anos, e aí ele foi, então, capturado, pego ali pelos romanos, mas quem estava mandando eram os líderes judeus, e aí eles decidem matar Jesus, dizendo que ele blasfemou, que ele se declarava ser o filho de Deus, isso era blasfêmia, e aí eles, então, decidem crucificar Jesus, e ele é crucificado, e ele morre, e é colocado em um túmulo, ok? E aí aqui vai mostrar os discípulos, como é que eles estavam nesse dia. Olha, João capítulo 20, verso 19. Vamos ler junto. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Até aí, olha aqui para mim. Olha que interessante esse versículo, essa cena que João está mostrando para a gente. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana. Que dia é o primeiro da semana, gente? Domingo, ok? Então era um domingo. Que dia é hoje aqui, que nós estamos reunidos aqui hoje no ao vivo? Você está vendo gravado? Não é. Mas hoje, que dia que é, gente? Domingo. Estando trancadas as portas da casa onde os discípulos estavam. Ei, como é que nós estamos hoje, gente? Hein? Como é que nós estamos? Trancados. Nós estamos aqui trancados, nós estamos aqui em casa. Assim como os discípulos, naquele domingo, trancados. E olha que interessante, com medo. No caso aqui, eles estavam com medo dos judeus, mas olha o que eles estavam sentindo trancados em casa naquele domingo. Medo. E qual era o medo deles? Não era uma coisa muito interessante sobre o medo que você precisa entender, é que só existe, na verdade, um medo. Você sabia disso? Que só existe um medo. É medo da morte. Na verdade, o medo que nós temos é da morte. Então alguém fala assim, nossa, eu morro de medo de aranha. Por que essa pessoa tem medo de aranha? Porque ele tem medo que a aranha pique ele e ele morra. Eu morro medo de cobra. Por que tem medo de cobra? Porque ele tem medo de a cobra pegar ele e matá-lo. Ah, eu tenho medo de montanha-russa. Por que tem medo de montanha-russa? Porque eu acho que vai dar um problema e eu vou morrer. O que eles estavam com medo aqui, gente? Dos judeus. Eles estavam com medo de sair de casa, e aí os judeus encontrarem ele, principalmente aqueles líderes religiosos, e matá-los. Eles estavam com medo da morte. E eu quero te perguntar, parece com alguém? Essa cena aqui que nós estamos vendo, parece com alguém? Parece com alguma situação que nós estamos vivendo? Um domingo, trancados, os discípulos com medo. E sabe o que é muito interessante quando eu olho para essa situação? É que eram homens e mulheres que tinham tido experiências incríveis com Jesus. Eram homens e mulheres que haviam aprendido muitas coisas com Jesus. Haviam dado 3 anos, feito um curso intensivo de teologia com o próprio Cristo. Eram homens e mulheres que ficaram 3 anos ouvindo o Evangelho. Eram homens e mulheres que haviam visto e experimentado o poder de Deus. Eles viram milagres. Eles viram Jesus andando sobre as águas. Eles viram a multiplicação dos pães. Eles viram cegos vendo. Eles viram milagres. Mas estão trancados com medo.
nesse dia, nesse domingo aqui. Por quê? Sabe por quê? Porque apesar de todas as experiências que eles tiveram, eles não tinham entendido uma coisa. Mas apesar de todo o entendimento que eles tiveram, eles não criam em uma revelação. E eles ainda não tinham tido uma experiência. E é por isso que eles estavam trancados, com medo. Sabe, o que eu vejo é que muitos de nós estamos exatamente como esses discípulos. Muitos de nós, é claro que o trancados é voluntariamente, porque nós estamos trancados para proteção um dos outros, mas o com medo não é voluntário. O com medo, o ansioso, o desanimado, o depressivo, a síndrome do pânico. Não, isso não é voluntário, isso não é escolha nossa, assim como não era escolha dos discípulos. E é interessante que nós que estamos trancados com medo, presta atenção nisso, tivemos várias experiências com Deus. Vimos vários milagres. Presenciamos na nossa frente, ao nosso redor, e também vivemos milagres de Deus. Aprendemos tantas coisas. Vários anos nós estamos andando com Jesus, e essa provavelmente não é a primeira pregação que você está ouvindo. Você já aprendeu um monte de coisa. E aí, eu não sei você, mas eu imagino os discípulos dizendo, cara, por que nós estamos com medo? Por que nós estamos com esse sentimento? Por que nós estamos trancados aqui? Com tudo que a gente viveu. Às vezes você se pega perguntando isso. Cara, por que eu tô com medo? Por que eu tô ansioso? Por que eu não tô conseguindo dormir? Por que eu tô com a minha mente povoada e acelerada desse jeito? Você se pergunta isso às vezes? Manda pra gente no chat aqui se está falando com você a descrição de João 20, verso 19. Você se pegou assim? Isso aqui descreve você em algum momento, porque isso aqui me descreve em alguns dias. Com medo. Sabe, assim como os discípulos, nós estamos precisando de uma experiência, uma revelação, um entendimento que você vai ter hoje aqui. Presta atenção nisso. É hoje que Deus vai falar de forma muito específica com você. Porque quando a gente olha para Atos, capítulo de número 2, você pode ir um pouquinho para frente? Vai para Atos, capítulo de número 2. E aí vamos olhar o verso 14, tá? Atos, capítulo de número 2, verso 14. É logo depois que o Espírito Santo é derramado sobre eles. Atos 2, 14. Então Pedro se levantou junto com os 11, então, os discípulos, ok? Os mesmos de João 20, ok? Que estavam trancados. Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos: homens da Judeia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disso e prestem atenção no que vou dizer. Presta atenção aqui agora. Agora Pedro e os discípulos, todos eles, estão diante de uma multidão. Gente, você tem uma noção, eu vou dar um spoiler aqui. No final dessa pregação de Pedro, 3.000 homens aceitam a Cristo e são batizados. Provavelmente, tudo indica que não foram todos. Então havia mais de 3.000 pessoas, 3.000 judeus na frente deles. Ei, e eu quero te dar uma informação. Atos 2 é somente alguns dias depois de João 20. Há dias de diferença entre João 20 e Atos, capítulo de número 2. Ei, o que aconteceu aqui? Cadê aqueles discípulos trancados em casa com medo dos judeus? Como que esses discípulos trancados em casa com medo dos judeus estão agora na frente de milhares de judeus falando ousadamente, sem ter medo da morte? Cadê o desânimo? Cadê a ansiedade que trava? Cadê o medo paralisante?
Da onde veio essa ousadia? O que eles entenderam nesses dias que fez isso com eles? O que eu e você precisamos entender nesse dia, hoje, que vai mudar completamente a nossa vida? Que vai nos arrancar desse lugar de medo paralisante, desânimo, ansiedade, insônia. O que é que eles entenderam? O que eles viveram? Sabe o que aconteceu entre João 20 e Atos 2? Aconteceu a Páscoa. O que mudou tudo entre João capítulo 20 e Atos capítulo número 2 foi a Páscoa. E é por isso que hoje é o dia, meu irmão. Hoje é o dia, minha irmã, da sua vida ser completamente mudada. Douglas, por que a Páscoa? O que tem a ver a Páscoa? Eu já passei por várias Páscoas e eu estou ansioso. Mas deixa eu te falar o que é a Páscoa, gente. Como o Tiago começou falando no nosso culto, este é o dia mais importante do ano para você que é discípulo de Jesus. Sim, esse dia é mais importante que o Natal. Por quê? Porque no Natal Jesus nasceu, mas na Páscoa Jesus inaugurou a nova criação. Jesus nasceu no Natal com o objetivo, olhando para a Páscoa, o dia em que ele iria inaugurar a nova criação. Deixa eu te falar o que é a Páscoa. A Páscoa, o domingo de Páscoa, é Jesus, Deus, inaugurando a nova criação no meio da antiga. Ah, meu irmão, é isso que é a Páscoa. É a nova criação no meio da antiga. Sabe, deixa eu te falar quando aconteceu a primeira Páscoa, para você entender. A primeira Páscoa aconteceu lá no Êxodo, ok? Deus decide libertar o povo de Israel, que estava há mais de 400 anos no Egito, e sendo escravos no Egito, ele decide libertar o povo de Israel. Então ele chama Moisés, e aí ele tem as 10 pragas, e a última praga aconteceria no dia da Páscoa. Olha que interessante. A última praga seria que o anjo da morte passaria pelo Egito, matando todos os primogênitos. Ele só não entraria em algumas casas. A casa dos santos? Não. A casa dos perfeitos? Não. A casa dos que não pecavam? Não. A casa de Israel? Não também. Sabe qual casa ele não entraria? A casa que tivesse o sangue do cordeiro na porta. E é interessante, porque se um egípcio cresce e passasse o sangue na porta, ele não entraria ali. Por quê? Porque ele estava olhando não para a condição da pessoa, porque se ele olhasse para a condição da pessoa, ele mataria israelita, ele mataria egípcio, ele mataria todos, porque todos pecaram. Mas ele estava olhando, alguém pagou um preço por essa casa aqui. Essa foi a primeira Páscoa. E tudo isso apontava para quê? Para a Páscoa das Páscoas. A Páscoa das Páscoas. Quando que era a Páscoa das Páscoas? Quando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo seria sacrificado. E de uma vez por todas, o anjo da morte seria vencido. E agora, todos aqueles que têm o sangue do Cordeiro em sua vida, venceram a morte. Ele venceu a morte nessa Páscoa. Agora, o que é vencer a morte, gente? Presta muita atenção no que eu vou te falar. O que é vencer a morte? Por muito tempo a gente pensou assim, vencer a morte é ir para o céu. Não, porque quem foi para o céu morreu. Ok? Quem foi para o céu, que morreu em Cristo, ainda não venceu a morte. Porque o que é vencer a morte, gente? Diga comigo assim, ressuscitar. Quando é que Jesus venceu a morte? Neste domingo, quando o túmulo, a pedra do túmulo foi retirada, ele se levantou do túmulo e ele saiu vivo lá de dentro. Ele saiu vivo de lá. Foi a hora
que ele derrotou a morte. É a ressurreição. Deixa eu te falar, o que mudou completamente a vida dos discípulos é o que a Bíblia chama de o poder da ressurreição. Sim, o poder da ressurreição. Olha só, no verso 19, João 20, verso 19, se você quiser, volta para lá, diz assim, olha, ao cair da tarde daquele dia, primeiro da semana, domingo, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, olha o que diz, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo que a paz esteja com vocês. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos, o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez, que a paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebam o Espírito Santo. Ei, eles acabaram de experimentar o poder da ressurreição. O poder da ressurreição. Eles acabaram de ter um encontro com Cristo ressuscitado. E por que isso é poderoso? Porque eles sabiam da promessa que assim como ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Eles sabiam que ele era os primeiros frutos. Ele era o primeiro, o primogênito entre os mortos, aquele que ressuscitaria primeiro. E agora, todos nós que cremos, que estamos em Cristo, vamos ressuscitar. Esse é o poder da ressurreição. O poder da ressurreição. Eu quero que você abra comigo, e agora nós vamos ficar nesse texto até o final da mensagem, Filipenses, capítulo de número 3, verso de número 7, quando Paulo vai falar sobre o poder da ressurreição. E eu quero mostrar como isso vai mudar completamente a sua vida. Como o poder da ressurreição na sua vida vai transformar discípulos trancados com medo em discípulos ousadamente entregando a vida pelo Evangelho. Abre aí, Filipenses, capítulo de número 3. Abre comigo. Filipenses, capítulo número 3, verso de número 7. Nós vamos ler do 7 ao 11 para começar. Diz assim, olha. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tendo justiça própria, que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. O poder da ressurreição é que fazia Paulo agir como você vê Paulo agindo. É que fez Pedro morrer crucificado de ponta cabeça. É que fez cada um dos apóstolos ser martirizados. E muitos deles cantando louvores. É o que fez eles vencerem o medo da morte. O poder da ressurreição. Sabe, eu quero falar para você 3 coisas que o poder da ressurreição muda em nós. Presta atenção nisso. 3 coisas que o poder da ressurreição muda em nós. Número 1. O poder da ressurreição nos dá um novo modelo de sucesso. Ei, o poder da ressurreição nos dá um novo modelo de sucesso. Por quê? Porque quando eu descubro que existe um homem que ressuscitou dos mortos e que está vivo há 2000 anos, reinando no universo. Ah, meu irmão, eu não quero ser mais igual a ninguém, a não ser esse homem. Eu não sei quem que você admira. Eu não sei quem que você segue. Eu não sei quem que é uma inspiração e um modelo para você. Sabe, às vezes a gente olha para algumas
mulheres, né? Eu vejo as mulheres fazendo isso. Ela olha para algumas mulheres e fala, meu Deus, olha aquela mulher, 50 anos, 60 anos, e olha como ela é ativa, olha a pele dela como é bonita, olha o cabelo, olha as unhas dessa mulher, e aí você fica assim, se perguntando, qual que é o lifestyle dessa mulher? Qual é o exercício físico que ela faz? O que ela come? O que ela toma? Qual é a vitamina? Que médico que ela vai? E aí a gente fica olhando e nos inspirando. Aí a gente olha para um homem, né? Um homem, aquele coroão assim, enxuto, sabe? Aquele coroa bonito, cuidado, uma pele bonita, ativo, inteligente. Você fala, meu Deus, é líder de alguma coisa. Você fala, meu Deus, o que esse cara faz? Né? Vou seguir ele aqui nas redes sociais, ver o que ele come. Posta pra gente aí o que você come, posta pra gente aí as vitaminas que você toma, posta pra gente aí a academia que você vai. O que você faz? Qual que é o seu segredo? Agora, meu irmão, esses discípulos descobriram alguém que ressuscitou dos mortos, meu irmão. Não é alguém que ficou bonitão até os 80 anos. É alguém que venceu a morte, que está vivo até hoje, sentado num trono e é o CEO do universo. Você quer ser igual a quem? Você está se inspirando em quem? Quem é o seu modelo de sucesso? Ah, meu irmão, a gente aqui da família Desascope tomou uma decisão. Nós queremos ser iguais a Cristo. Olha o que Paulo está dizendo. Mas o que para mim era lucro, eu considerei perda por causa de Cristo. Ele termina dizendo assim, olha, o verso número 10. O que eu quero é conhecer Cristo, o poder da ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ele está dizendo para a gente, o que eu quero é ser uma cópia de Jesus. Primeira coisa que o poder da ressurreição faz é que troca todos os seus modelos de sucesso. Agora, meu irmão, a gente quer Cristo, Cristo, Cristo. Eu quero ser como Cristo. Já que você pode declarar isso na sua casa, ei, que caiam todos os ídolos, que caiam tudo que significa sucesso nesse mundo. Eu quero ser como Cristo. E Paulo ousadamente fala no seu sofrimento, mas também para também alcançar a sua ressurreição. Olha só, segunda coisa que o poder da ressurreição faz e que muda completamente a nossa vida é que o poder da ressurreição pega o sofrimento e ressignifica o sofrimento. Por que estamos angustiados, gente? Por que nós estamos mal? Por que estamos ansiosos? Por que não estamos conseguindo dormir? Por causa do sofrimento. Entenda uma coisa, Paulo escreve essa carta preso. E se você ler a carta inteira de Filipenses, sabe o que mais Paulo fala na carta de Filipenses? Alegrai-vos. Meu irmão, ele está falando preso, ele está mandando uma carta para quem está livre e está ajudando os caras a viver uma vida alegre. Como, Paulo? Assim como nós, e claro que nem se compara, Paulo está trancado nessa carta. Trancado. Então entenda uma coisa, isso aqui é o maior bandeirante do evangelho da história. Isso aqui foi um dos maiores pregadores do evangelho, um dos maiores plantadores de igreja da história. Ei, este homem está preso, trancado, sofrendo. Esse homem tem uma lista de sofrimento. Por quê? Ele não tinha Cristo? Ele não tinha Deus na vida dele? Sim. Mas ter Deus na nossa vida, encontrar com Cristo, não é não passar por nenhum sofrimento, mas é aprender a ressignificar o sofrimento. Presta atenção numa coisa. Quando você encontra Cristo, olha o que ele te dá. Novas lentes. Não é que ele muda tudo que está ao seu redor. Tudo que está ao seu redor é mudado porque agora você vê a partir de Cristo e do poder da ressurreição. Sofrimento é ressignificado. Por quê? Porque agora sofrer não nos destrói.
A gente não perde noite de sono com sofrimento, porque sofrer não nos destrói, sofrer nos aperfeiçoa, porque não tem como nos matar. Se nos matar, é como colocar uma semente e enterrar na terra. Sabe o que vai acontecer? Vai ressuscitar ainda maior e mais forte. Eles não tinham medo da morte. Por quê? Porque se alguém falasse assim, ó, se você não parar de pregar isso, nós vamos te matar. Eles falam, cara, mata. Pode matar. Porque você só pode matar o corpo. Mas eu vou ressuscitar com Cristo, com um corpo como o dele, glorificado. Porque o sofrimento foi ressignificado. Sabe, deixa eu te perguntar uma coisa. Se algo te deixar mais parecido com aquele que vive eternamente, este algo é ruim ou bom? Deixa eu te falar uma coisa. Tem algo que tem o potencial de nos deixar mais parecidos com aquele que vive eternamente e herdar a ressurreição dos mortos e viver eternamente com ele. Esse algo que te deixa mais parecido com ele é ruim ou bom? Então, por que a gente chama toda a tribulação que a gente passa de ruim? Por que a gente está sem dormir e angustiado? Porque estamos sendo espremidos por todos os lados. Sendo que é isso que está nos aperfeiçoando dia após dia e nos deixando cada vez mais parecidos com aquele que venceu a morte. Cara, o poder da ressurreição nos faz ressignificar o sofrimento. De repente, o sofrimento se torna a nossa academia. E aí é Jesus orando, falando, Senhor, eu não oro para que o Senhor os livre do mundo. Poxa, Jesus, ora para nos livrar do mundo. Não. Mas que o Senhor os guarde no mundo. Porque a tribulação produz em nós. Sabe, se eu chegar e falar, Senhor, eu quero ser paciente como aquele que vive eternamente. Ele fala, claro, meu filho, tá aí umas filas. Senhor, eu quero ser manso como aquele que vive eternamente. Poxa, que legal. Mansidão é maravilhoso, é a característica do coração do meu filho. Então tá aí umas pessoas para te irritar bastante. Tá aí um gerente bem mala na sua vida. Por quê? Porque a tribulação produz. Mares calmos não fazem bons marinheiros. São os mares agitados da vida que produzem em nós o caráter de Cristo. Olha só o que o próprio Paulo diz. Ele diz assim, olha, o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. O sofrimento foi ressignificado. E por último, número 3. O que é que o poder da ressurreição muda na nossa vida? É que com o poder da ressurreição, presta atenção nisso agora, nós ganhamos um futuro. E aqui eu quero reenfatizar aquilo que eu falei quando eu preguei sobre Abraão para vocês. Entenda uma coisa, pega para mim, Daniel, esse cabinho aqui, ó. Pega esse cabinho para mim, eu quero fazer uma ilustração de novo com eles. Obrigado. Olha só, peguei esse cabinho aqui, ó. O que você tem que entender é que nós vivemos numa sociedade que a gente chama de um calendário cíclico, ok? É um calendário cíclico. Então, representado por isso aqui, ó. É um ciclo. Então, eu começo aqui, eu vou e volto aqui, ok? É um ciclo. Então, eu anotei aqui para você ver se você se identifica, né? Ó. Tudo começa no nosso calendário, e você vai perceber que isso é muito guiado por um ídolo chamado Mamon, né? Que é um ídolo muito forte aqui no Ocidente. Então, tudo começa aqui, ó, o ponto de partida é Réveillon, sim? Estou aguardando o Réveillon, né? 10, 9, 8. E aí nós estamos aguardando esse dia para quê? Para a festa que vai ter.
para a viagem que vamos fazer, para a roupa nova que vamos comprar e para aquele monte de comida que nós vamos comer, sim ou não? Aí passou o Réveillon. Agora é hora de se preparar, juntar dinheiro, já ir se planejando para o Carnaval. Ah, vai chegar o Carnaval, meu irmão. E mesmo a gente que é crente, já estamos esperando o retiro, estamos esperando a conferência, já estamos nos organizando, né, para o próximo evento que vai ter. E aí é uma nova roupa, novas saídas, talvez uma viagem, umas férias, estamos aguardando o Carnaval. Aí passa o Carnaval, agora nós estamos aqui esperando, tá chegando a Páscoa. Aí é muito chocolate, meu irmão. É comprando chocolate para todo mundo. E aí é o outro evento que nós vamos ter na Páscoa que vai acontecer. Aí acabou. Aí agora nós estamos esperando, sei lá, o Dia das Mães. Agora o Dia das Mães está chegando, jantar com a minha mãe, presente para minha mãe, comprar, vou ganhar presente. E agora nós estamos esperando o Dia dos Namorados, e aí vai ter um jantar maravilhoso, vou viajar com a minha esposa, e é o Dia dos Namorados, ou talvez alguns era a festa junina, lembra? A festa, vai ter um monte de lugar para a gente ir no sábado, na sexta à noite, e festejar. E aí, de repente, nós estamos aguardando o próximo evento, e a próxima conferência, e o próximo acontecimento, e o próximo aniversário, e aí daqui a pouco chega o Natal, nós estamos todo mundo se organizando para o Natal, e agora antes do Natal nós inventamos uma Black Friday, né? Copiamos aí o lugar lá de Mamon mesmo assim, e agora nós compramos, nós gastamos tal, e aí nós estamos chegando no Natal, e aí acabou o Natal, nós estamos de novo no quê? No Réveillon. E a gente está esperando o ciclo começar de novo. E a gente entrar na mesma rodinha. E eu brinquei com vocês da outra vez, que é como se isso aqui fosse uma rodinha de hamster. Você corre, 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 trabalha, trabalha, trabalha e termina no mesmo lugar. No mesmo lugar. E sabe por que nós estamos em crise? Porque isso que está acontecendo com a gente está atrapalhando a nossa rodinha de hamster. Sabe por que nós estamos em crise? Estamos todo mundo mal? Porque está atrapalhando o nosso calendário cíclico. Poxa, não teve carnaval. Poxa, não teve conferência. Poxa, atrapalhou nosso evento. Bom, ia fazer um culto de Páscoa muito louco com todo mundo. Poxa vida, poxa vida. Cara, o que o poder da ressurreição faz com a gente? Que muda completamente a nossa vida. Faz isso aqui, ó. O poder da ressurreição nos dá um futuro. E agora a nossa história não é mais essa rodinha de hamster que a gente gira e volta no mesmo lugar. Não. Agora nós temos um futuro. Nós não estamos esperando o próximo evento. Nós estamos esperando Cristo Jesus retornar. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós estamos esperando Ele voltar e a gente ressuscitar. E com o corpo glorificado, reinar com Ele eternamente. Eu não estou esperando o próximo Natal. Eu não estou esperando a próxima Páscoa. Eu estou esperando a esperança bendita. E olha que louco isso. Porque uma pandemia como essa não está atrapalhando o meu ciclo. Está acelerando a história. Está fazendo a história caminhar para o seu ápice. Não sei se você percebeu, mas o que nós estamos vendo são sinais escatológicos que apontam para a volta de Cristo, do Messias. E aí, de repente, isso é ressignificado. Aquilo que atrapalhava a minha rodinha de hamster, agora está apontando para o futuro bendito que eu estou aguardando. O poder da ressurreição me dá um futuro, me dá esperança. Olha só o que o apóstolo Paulo diz nesse texto. Eu quero ler a continuação de Filipenses, o 3, o verso 12 agora. Ele diz assim, olha... Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-se das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
Qual é o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus? Ressuscitar como Cristo Jesus ressuscitou. Eu prossigo para o alvo. Os meus olhos não estão no meu calendáriozinho esperando o próximo evento. Os meus olhos estão esperando tudo ser completado. Meus olhos estão esperando aquele que vive retornar e levantar dos mortos aqueles que estão nele. O que o poder da ressurreição me dá? Ele me dá um futuro, uma esperança. Porque o coração sem esperança, gente, vai sendo despedaçado, a alma vai sendo destruída. O que Deus quer te dar hoje de volta é uma esperança. Deixa eu te falar uma coisa. Os discípulos trancados em João 20 acharam que Deus tinha falhado, acharam que o Messias tinha morrido, acharam que o plano tinha sido frustrado, acharam que Deus foi pego de calça curta, acharam que Jesus foi surpreendido pelos líderes que mataram ele. Não, o próprio Jesus disse: ei, se eu quiser, eu clamo e o Pai manda legiões de anjos para me livrar. Eu não saí do controle. A palavra de Deus para você hoje é essa: Deus não saiu do controle de todas as coisas. Ele continua soberanamente controlando todas as coisas. Jesus não foi pego de surpresa pela crise que estamos vivendo. Não, isso tudo só está nos levando para a esperança bendita que nós temos. Eu quero te fazer retornar, gente, ao cerne, ao centro do Evangelho. O centro do Evangelho é Cristo morreu na cruz para nos salvar, mas ressuscitou e prometeu que irá voltar para que a gente ressuscite com Ele e reine eternamente com Ele. A nossa esperança é essa. Nossa esperança não é simplesmente uma solução para esse sofrimento. Claro que nós queremos, mas já sabemos que é um placebo. Nós sabemos que é somente temporário e momentâneo. A próxima crise virá. E a próxima virá. Mas nós não estamos com medo das crises que virão, porque elas são como dores de parto, que cada vez que aumentam e aumentam e aumentam, só aponta para uma coisa: que vai nascer novos céus e nova terra. E você receberá um novo corpo, incorruptível, que não há mais pecado, não há mais choro, não há mais dor, não há mais câncer, não há mais coronavírus, não há mais nada. Essa é a nossa esperança, cara. Eu quero que você, hoje, seja inserido no poder da ressurreição. E aí você pode estar se perguntando, você que está em casa hoje com a gente, nesse domingo de Páscoa, ok, mas o que eu faço para ter o poder da ressurreição na minha vida? Veja o que Paulo diz. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tendo justiça própria, que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, e a justiça que procede de Deus baseado na fé. Como que eu faço, Douglas, para participar do poder da ressurreição? Paulo responde: é estando em Cristo. É estando em Cristo. Ele vai dizer: não é por justiça própria. Então não há nada que você possa fazer para participar da ressurreição. Ninguém vai participar da ressurreição por méritos próprios. Você vai ressuscitar se estiver em Cristo. Assim como aqueles que estavam em Israel venceram a morte, porque estavam em uma casa que o Cordeiro havia coberto. Não é que eles eram santos, não é que eles eram perfeitos, não é que era justiça própria, não. Eles estavam dentro de uma casa que havia o sangue do Cordeiro. Paulo está dizendo: eu quero ser achado nele, porque todos que forem achados nele vencerão a morte e experimentarão
o poder da ressurreição. Por isso eu quero te desafiar como Paulo, a dizer, eu estou disposto a perder tudo para uma coisa, ser achado nele. Meu irmão e minha irmã, eu não sei o que você tem que abrir mão. Eu não sei o que você tem que largar. Eu não sei quem é que você tem que cortar relações. Eu não sei onde você tem que parar de ir. Mas Paulo está dizendo, considere tudo como lixo, porque está sendo apresentado para você uma pérola de grande valor. Está sendo apresentado para você o tesouro dos tesouros. Aquele que está vivo e governando a terra está te fazendo um convite. Venha ser como eu e viver eternamente. Ele está dizendo, eu considero tudo como lixo quando me foi apresentado no caminho de Damasco o tesouro dos tesouros. Faça tudo para ser achado nele. Para ser achado nele. Você precisa estar em Cristo. E hoje, mais uma vez, nesse domingo de Páscoa, há um convite para você. Jesus, mais uma vez, ele está vivo. Não estou falando de uma ideia. Não estou falando de um conceito. Eu não estou te apresentando uma filosofia. Eu estou te falando de um homem, um judeu de 33 anos que está vivo, sentado num trono, governando o universo. Esse homem está de braços abertos, olhando para você mais um domingo, mais uma Páscoa, mais uma vez com as mãos furadas, com o lado aqui, ó, transpassado, ele está olhando para você e falando, vem e seja achado em mim. O que eu preciso, Douglas? Crer. O que é crer, gente? Crer é confiar. Crer, fé, gente, é colocar toda a sua confiança nele. Até aqui você confiou no seu emprego. Até aqui você confiou nas suas forças. Até aqui você confiou na sua saúde. Até aqui você confiou na sua beleza. Até aqui você confiou no seu sobrenome. Até aqui você confiou no seu diploma. E até aqui você confiou no seu charme. Mas chegou a hora de você considerar tudo como perda. Você pegar tudo isso, cada diploma, transformar tudo em lixo. E dizer, eu só tenho uma esperança. Eu só tenho uma confiança. Para quem iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Eu quero te convidar hoje a entregar a sua vida a Cristo, cara. E experimentar a partir de hoje o poder da ressurreição na sua vida. Você quer fazer isso hoje? Entregar a sua vida? Então você vai fazer o seguinte, eu quero que você faça uma declaração pública de fé. Você vai escrever no chat, se hoje é o seu dia de entregar a vida para Cristo, você vai escrever assim no chat, minha confiança está em Cristo. Escreve aí para ser uma declaração pública de fé, minha confiança está em Cristo. Eu vou até pegar agora aqui o meu celular para eu ver você aqui. Você vai escrever agora, minha confiança está em Cristo. Se você quer entregar a sua vida para Jesus nesse dia, se é o seu dia, se o Espírito Santo está tocando em você hoje, e você é esse discípulo trancado com medo da morte, ei, escreve agora aqui, minha confiança está em Cristo. Eu abro mão de todas as coisas. Eu não confio mais em sobrenome como Paulo confiava. Eu não confio mais em diploma como Paulo confiava. Eu não confio mais em recursos como muitos confiam. Não, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas a nossa esperança, confiança, nossos olhos estão fixos em Cristo Jesus. Olha, tem uma galera aqui entregando a vida para Jesus. Se você conseguir olhar o chat, começa a celebrar junto com a gente, com todo mundo que está entregando a vida, depositando completamente a sua confiança em Cristo Jesus. Eu quero orar com você. Você que hoje está tomando essa decisão, você nunca mais vai esquecer, porque no dia da ressurreição, você está recebendo vida. Vida e vida em abundância. É hoje, gente.
Você vai lembrar desse dia que foi na Páscoa. Toda Páscoa você vai poder celebrar o dia em que você renasceu e foi achado nele, em Cristo Jesus. Vamos orar juntos? Feche seus olhos aonde você estiver.